Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Em 1986, a Gil foi diagnosticada com febre reumática. Ela nem imaginava o que ainda ia acontecer. 2 anos depois, ela recebeu um laudo que indicava a necessidade dela amputar a perna esquerda. E ela só tinha 17 anos. Na cirurgia, ao receber anestesia, ela teve uma convulsão. Ela viu o monitor mostrando o coração dela parando e teve uma EQM. Mas a perna dela não foi amputada. Vamos conhecer a história dela? Boa noite, Gil. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua experiência de quase morte, as suas outras experiências de vida que você acha interessante relatar. Por favor, nos diga o seu nome, de onde você está falando e nos conte tudo o que você puder no maior detalhe que for possível. A palavra está com você. Obrigado. Bom, boa noite, Carlos. Obrigado por essa oportunidade. Eu agradeço muito esse canal, tem me ajudado bastante. E é muito bom quando a gente vê outros relatos parecidos com o nosso e que a gente percebe que a gente não está sozinho. Então, daí surgiu a ideia de compartilhar a minha história. Então, já agradeço esse espaço de estar aqui para contar essa minha história aí, que já faz um tempo que aconteceu, mas que ainda é muito viva para mim. E quando eu falo, ainda me emociono. E de lá para cá mudou muito a minha vida, né? E eu quero compartilhar com outras pessoas, que outras possam ouvir e que, se puder ajudar alguém a não se sentir sozinho, já estou grata. Então, o importante é falar da minha experiência, que é legal frisar o tempo. O que aconteceu comigo aconteceu em 1988, ou seja, já tem um tempo. Na época, a gente nunca ouvia falar sobre experiência quase-morte. A gente nunca ouviu falar nesse termo EQM, né? Então a gente se sentia sozinho. Quando aconteceu comigo, eu não sabia nem aonde procurar explicações. E é importante explicar para as pessoas como que eu cheguei nessa história. Então, o cenário era o ano de 1986. Até então, eu não tinha nenhum problema de saúde. Em 86, eu comecei a ter alguns sintomas. Comecei a ter febre, comecei a passar mal, fui levada ao médico. E na época, o diagnóstico era uma febre reumática. No momento que me acometeu essa doença, eu achava que era algo simples, que logo passaria, e nem imaginava o que estava me esperando, né? Os acontecimentos. Bom, depois de muito tempo indo ao hospital, médicos particulares ou não, eu acabei indo no médico particular, e foi detectado que eu tinha um problema sério no joelho esquerdo. Então, eu tinha uma degeneração no joelho esquerdo, que trazia muita infecção no meu corpo. As dores eram fortes e, por mais que eu tomasse alguns remédios, na época eram disponíveis, não tinha nenhum tipo de efeito. Então, eu procurei um médico particular, que ele me deu uma carta com laudo para amputar a perna esquerda, que era o grande foco da doença. Eu tinha, então, 17 anos, né? Já estava com 1 ano e pouco de luta para descobrir o que eu tinha e não tinha diagnóstico. Quando eu cheguei no Hospital das Clínicas, que era um grande hospital, quem conhece o Hospital das Clínicas sabe a potência que é o Hospital das Clínicas de São Paulo. Então, lá já era conhecido de casos que não se tinha conhecimento de doenças difíceis, de doenças complicadas. Então, eu já estava com 17 anos, o médico olhou para mim, que foi um grande médico na minha vida, e falou para mim, olha, eu não vou fazer isso com você, mas nós vamos tentar tudo que for preciso para que você não precise amputar sua perna, eu não posso fazer isso. Na época eu sentia tanta dor que amputar a perna parecia que, tudo bem, porque tinha uma esperança muito grande de que a doença estivesse só em um lugar. Então eu estava praticamente anestesiada já, né? Não tinha nenhum tipo de tratamento eficaz, não tinha nenhum tipo de remédio. Lembrando que nós estamos no ano de 1988, então não se falava muito de algumas doenças, como se falam hoje. Então não tinha o diagnóstico. E a doença, ela era muito acelerada, então tinha uma degeneração forte. Então tinha dias que eu conseguia andar e tinha dias que eu estava de cama, deitada. Então eu passava assim minha vida, 15 dias em pé e 15 dias deitada. E muitas coisas que os jovens podiam fazer, eu não podia fazer. Coisas simples, como andar de ônibus, cuidar da casa, fazer qualquer outra coisa. Então me tirava força, eu tinha uma fadiga, um cansaço enorme, eu não dormia direito, a dor era absurda, nada passava.
E assim, eu chegava a fazer filtração, né, que os jogadores fazem, que enfim, é pulsão o nome. Eu chegava a tirar e às vezes eu tirava pus de dentro do meu joelho, então era uma degeneração muito forte. O médico, então, ele teve empatia por mim e falou: não, não vou fazer essa amputação, vamos tentar tudo. E daí surgiu a ideia de fazer a cirurgia. Então eu já estava com 17 anos, no dia 18 de agosto. Eu me internei, era uma sexta-feira, fiquei internada. A cirurgia seria na segunda. E eu fui para essa cirurgia como um grande escape. Eu fui para a cirurgia com muita esperança que fosse resolvido, que tirasse a infecção e que estava tudo certo. Bom, no dia da cirurgia eu estava calma, eu acordei 5 horas da manhã, já sabendo que eu ia para uma cirurgia, tinha recebido a visita no domingo, eu estava com medo, sabia que era um procedimento, mas a esperança era muito maior, né? Bom, às 5 horas da manhã eu fui acordada pela uma enfermeira, foi gentil comigo, fui ao banheiro normal. Depois tomei um calmante no braço, que era para tirar um pouco do nervoso, e fui. Deitei na maca, as enfermeiras me levaram até o centro cirúrgico do Hospital das Clínicas. Passei por vários corredores bege, aquelas luzes redondas. Cheguei no centro cirúrgico, tinham 6 pessoas lá dentro, todas vestidas de branco, enfermeiros, médicos. E eu lembro de cada um deles. É muito forte, assim, que até hoje eu lembro todos os detalhes. Quando eu cheguei, eles me cumprimentaram, perguntaram o meu nome. Tinha um médico que estava cantando, eu não posso falar o nome dele, mas ele foi um grande parceiro também. O meu médico não ia fazer cirurgia, que ele não fazia cirurgia, era uma outra equipe médica. Eles se apresentaram, aí tinha um médico cantando música italiana, tinha um rádio ligado bem baixinho, cantando uma música italiana, na época estava na moda. O anestesista veio, se apresentou para mim, ele era um homem baixinho, parecia que era oriental, tinha os olhos meio puxadinhos, e falou para mim que ia me dar anestesia na minha coluna. E eu passei para outra maca, que era a maca de ferro, para uma mesa que eu ia fazer cirurgia. O que eles iam fazer? Eles iam abrir o meu joelho, retirar toda a membrana, todo o menisco. Se caso, nos exames, comprovava que os meus ossos estavam cariados, era o nome que eles falavam, então eu precisava pôr platina. Na época, eu tinha 17 anos, né? Eu tinha muito medo de pôr platina. Eu tinha um amigo que tinha posto platina e ele continuava reclamando das dores. Eu pensava: Deus, não deixa pôr platina. Meu modo de falar com o universo, né? E aí eu fui com essa ideia que tava os ossos cariados, que ia precisar pôr platina, que eu ia precisar fazer fisioterapia, eu já sabia de tudo isso. Quando a enfermeira se aproximou, ela queria tirar a camisola, eu lembro de ter ficado muito constrangida, eu não queria tirar a camisola, era uma camisola aberta no fundo. E ela falou: tá bom, fica com você. E eu fiquei segurando a camisola, que eu não queria, né? Quando eles me explicaram que eu tinha que sentar, levar meu corpo para frente, ficar rígida, não me mexer. Disseram assim: você não se mexe. Tá? Eu preciso aplicar essa anestesia, você não se mexe. Que era anestesia RAC. Eu nunca tinha feito nenhum tipo de cirurgia. Então eu não sabia se eu tinha alergia, se eu não tinha. Não foi feito nenhum teste, nada. Eram outros tempos, era 1988, tá, gente? E assim, me curvei. Quando ele aplicou a injeção, as duas enfermeiras me seguraram, uma de um lado, outra do outro, para que eu não me mexesse. Enquanto isso, os outros médicos estavam fazendo os procedimentos, olhando os monitores, coisas normais, né? E eu lembro que eu me curvei, ele aplicou anestesia, eu senti muita dor, eu lembro que eu gritei, chorei, né? E eles me colocaram de volta para a mesa, só que eu já percebi que estava alguma coisa errada. Daí começou os procedimentos de colocar os adesivos para monitorar meu coração. Eu já estava com catéter, né, com soro, com tudo. Começaram a aplicar alguma coisa para mim, eu deitei. Só que parecia que eu sentia o líquido correr na minha coluna. Eu sentia um líquido quente passando por toda a minha coluna. Quando esse líquido alcançou a minha nuca, eu sentia como se a minha cabeça tinha se tornado um grande balão de ar. Parecia um desenho. Eu me senti enorme. Parecia que meu corpo era pequeno e a minha cabeça era gigante. E eu percebi que tinha alguma coisa de errado. Deitada, eles começaram a amarrar minha mão esquerda, meu pulso direito, comecei a ficar amarrada, amarraram as pernas separadas, a perna esquerda que ia passar com a cirurgia, começaram a passar um líquido vermelho, que era para esterilizar, fazer asepsia.
Só que eu comecei a me debater na mesa. Então eu comecei a sentir que a minha cabeça estava grande, inchada, e eu comecei a convulsionar na mesa. Eu comecei a pular para cima e para baixo sobre a mesa. O meu corpo saltava, só que eu estava amarrada. E num determinado momento, mesmo aquela força que eu estava convulsionando, começou um grande movimento lá em volta, ao meu lado. Eles começaram a se movimentar para me socorrer. Me batendo para cima e para baixo, meu corpo fazendo movimentos involuntários, eu olhei para o monitor do coração e eu comecei a ver que o risco do coração, que tem o movimento do monitor, né, que monitora nosso batimento cardíaco. E ele ficou em linha reta e fez bip. Quando eu fiz esse som em linha reta, eu senti que meu coração tinha parado. Então ali já não estava mais. Nesse momento que eu escutei o som do coração, isso para mim é muito forte. Eu demorei muito para contar isso para outras pessoas. E assim, eu sobrevoei o meu corpo. Eu saí do meu corpo e agora eu já não estava mais lá. Nessa hora que eu sobrevivi ao meu corpo, que eu saí do meu corpo, entrou uma segunda equipe médica. E eles estavam de verde, com máscara, roupas, todos parlamentados de verde. E eu estava agora sobre o meu corpo, pairada sobre o meu corpo. E foi muito assim, foi muito rápido que eu saí, fiquei pairada sobre ele, vendo todo o movimento do médico. Tinha uma médica com os olhos verdes, bem verdes, e ela me chamava pelo meu nome o tempo todo, e ela fez com um desfibrilador, né, para tentar voltar, e ela gritava meu nome e falava, volta, volta, e eu não queria voltar. Eu estava vendo todo o movimento deles, fazia cirurgia, cortar, eu vi. Nesse momento, eu comecei a ver todas as coisas acontecer ao mesmo tempo em diversos lugares. Como se eu tivesse uma visão. E eu não tinha nenhum sentimento do meu corpo, não tinha nenhum sentimento de tristeza, nem de nada. O que eu sentia era paz, né? Sobrevoei o meu corpo, fiquei ali por um tempo, assistindo a cirurgia, vendo eles cortar o meu joelho, eu tive sangramento do joelho, uma dificuldade para estancar esse sangue. Eu vi o médico, anestesista, ir para o canto da sala. O médico que cantava agora italiano estava do lado dele, acalmando esse doutor. A médica de olhos verdes ficou sobre a minha cabeça, monitorando os meus batimentos cardíacos e minha respiração, que colocaram oxigênio para que eu pudesse respirar, que eu não estava antes. E as enfermeiras todas à minha volta e a cirurgia prosseguindo. Bom, isso foi uma parte do que eu vi que acontecia lá dentro. A outra parte foi que eu vi. Eu saí de lá e eu comecei a andar de camisola no hospital, sem tocar o chão. Só que eu não ouvia o que as pessoas falavam, era tudo silêncio, era um silêncio, gente, um silêncio surreal, né? Um silêncio que não existe aqui na Terra, eu acredito. Não tinha passarinho cantando, não tinha som de nada, mas era um silêncio que trazia uma paz enorme. Então eu comecei a atravessar as paredes, passar pelas salas, andar pelo hospital. Parecia, sei lá, uma alegria de criança, parecia que eu era criança de novo. E eu passava por todas as coisas até chegar ao meu quarto. Na época, hoje ele é meu marido, mas na época ele era meu namorado. E eu vi meu namorado sentado lá, do lado de uma cabeceira de cama, que tinha uma mesinha, que tinha uma gavetinha para a gente pôr nossos pertences lá no hospital. Era uma mesinha bege. E nós tínhamos um combinado, como no hospital tinha uma baixa caloria, assim, não podia comer doce, no máximo que tinha era uma gelatina, eu vivia suplicando para ele, traz um doce escondido. E nessa época eu pedi para ele, eu pedia para ele bala de goma, chocolate, e ele trazia nas jaquetas os docinhos escondidos. E então eu vi ele sentado ao lado da minha cama, colocando uma barra de chocolate na minha gaveta. Ele olhando a nossa aliança, nós tínhamos uma aliança de compromisso, e ele enxugando uma lágrima. Ele estava de camiseta vermelha e calça jeans. E depois, no mesmo momento, eu vi a minha mãe conversando com o doutor. Minha mãe estava de saia preta, uma blusa branca estampada de preto, com umas flores. E o médico gesticulava muito com a minha mãe. E a minha mãe baixava a cabeça com um semblante muito triste. Depois eu soube o que o médico falou para ela. Eu não ouvi o que o médico disse para ela. Era total silêncio.
Em um outro momento, eu vi minha mãe e meu namorado sentados em um banco. Os dois estavam totalmente desolados, com muita tristeza. Eles estavam esperando. Eu não estava, eu passei por eles, né? Em um outro momento, eu vi minha mãe. Era um mês de agosto de 88, muito frio. Então, a gente estava no quinto andar do Hospital das Clínicas. Eu falava muito com a minha mãe que eu passava frio. Então, a minha mãe, nesse momento, eu escutei a voz da minha mãe. Eu pude ouvir o som. A minha mãe pedia para uma amiga minha de quarto, que estava internada junto comigo, minha mãe falava, olha, quando ela voltar, consegue outro cobertor para ela? Minha mãe estava muito preocupada com a questão do frio. E a moça falou para ela, não, pode deixar, nós vamos pedir para outra enfermeira. Porque só tinha um cobertor. E aquele ano de agosto foi assim, um dos piores frios que teve. E nesse momento eu escutei a voz da minha mãe. Só que ao mesmo tempo que estava acontecendo tudo isso, que eu estava lá no centro cirúrgico, vendo a cirurgia, vendo o corte, vendo meu namorado, vendo o hospital, andando pelo hospital, eu também estava num lugar superior, que me emociona até hoje. Eu tinha uma presença maravilhosa. Eu não cheguei a ver o rosto, mas eu pude ver as mãos, que tinha uma mão gigante de luz e uma orla gigante. E o que eu sentia lá era muito amor e uma paz assim, uma paz que não tem aqui, tá? E essa mão, essa pessoa, ela mostrava o meu corpo. Agora o meu corpo estava no quarto, em coma, sozinha, monitorada pelos aparelhos, só que essa mão, ela apontava para o meu corpo. E eu balançava a cabeça aqui não, eu fazia assim, ó. Tipo, não vou não. Acho que já, né? Eu brinco hoje que acho que já sabia que eu ia passar umas coisinhas aqui. E ele fez uma segunda vez. E eu falei, não, não vou não. Na terceira vez, ele veio e cochichou alguma coisa para mim no meu ouvido. Eu não sei o que ele falou. Mas eu senti o rosto dele. E ele era de luz. Muita luz. E ele encostou em mim e cochichou algo para mim. E quando ele cochichou algo, eu consenti, eu falei tudo. Eu disse sim. Eu balancei a cabeça assim, ó. Devagar, concordando. E é engraçado que até hoje eu lembro dessa sensação de balançar a cabeça negativamente, de balançar a cabeça positivamente. E na hora que eu concordei em voltar, em balançar a cabeça, é muito surreal. Eu demorei muito tempo para entender o que estava acontecendo. Depois eu consegui explicações, ouvindo outras EQMs, ouvindo outros relatos, estudando um pouquinho sobre espiritualidade. Eu comecei a entender o que estava acontecendo. Porque para mim foi muito forte. Eu comecei a cair de uma temperatura, de uma altura muito grande. Eu não consegui ver o globo da Terra, mas parecia, a sensação que eu tinha é que eu não estava mais na Terra. Eu estava em outro lugar. E eu comecei a cair daquela altura gigante, que eu senti o vento batendo no meu rosto. E para mim, mais surreal, que é difícil algumas pessoas entenderem, eu caí dentro do meu corpo. E quando eu caí, eu acordei. Eu acordei e tinha um enfermeiro trocando o gesso que estava no meu joelho para fazer um outro movimento, porque era uma ordem médica. Eles não sabiam se eu ia voltar a andar. E eu não tinha a menor percepção de quantos dias eu fiquei dormindo. E aí, quando acordou, o enfermeiro levou um susto. Ele falou para mim, nossa, acordou? E eu não conseguia nem gritar, nem fazer nada, porque eu estava com a garganta seca. Eu não estava entubada, mas eu estava com oxigênio. Eu fui arrancando tudo que estava em mim, tentando entender por que eu não estava no meu outro quarto, né? E aí chegou todos os enfermeiros, chegou o médico, chegou todo mundo, bebi água, fui alimentada. Depois dali eu comecei a fazer vários exames. Na época, não me falaram nada do que tinha acontecido comigo. Comecei a fazer todos os exames de perna, com eletrodos, agulha, mandava eu chutar, movimentar, mesmo com a perna engessada, movimentar os dedos. E aí eu vi que tinha uma preocupação. Esse anestesista veio me visitar e logo depois eu fui para o meu quarto. Até então, estava tudo certo. Voltei a andar, voltei a fazer terapia. Eu fiquei 36 dias internada no total, tá? Fiquei fazendo fisioterapia no hospital.
depois eu voltei para casa. Só que aconteceu, quando eu voltei para casa, eu não conseguia dormir na minha cama, porque eu tinha uma sensação que eu tinha morrido. E eu achava, naquela época, a gente está falando de 1988, que ninguém falava sobre isso. E tudo que era diferente era loucura. E eu venho de uma família que tudo que é diferente é loucura mesmo. Então, assim, para mim falar isso para alguém era muito difícil. E aí eu fui perguntando para minha mãe, mãe, que roupa que você foi no dia da minha cirurgia? E ela confirmou a roupa que ela estava. Meu namorado, que roupa que você foi? E ele confirmou a roupa que estava. E quando eu acordei, que eu voltei pro meu quarto, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá na gavetinha pegar o chocolate. Eu tinha certeza que o chocolate estava lá. Eu tinha certeza que ia encontrar aquele chocolate. Todo mundo se surpreendeu. Nossa, como é que você sabe que está aqui? Ah, eu sabia. Então, essas lembranças ficaram muito fortes e me vindo na minha cabeça por muito tempo. E aí eu tive problema, eu tive alergia do iodo, que eu sou alérgica a iodo. Passaram na minha perna, e eu ia precisar fazer uma nova cirurgia, e aí a recuperação foi ficando difícil. E eu achava que naquela época, que esses sonhos que eu tinha, eu não conseguia dormir direito. Então, assim, eu achava que eu estava ficando louca, que eu tinha desenvolvido algum tipo de distúrbio, alguma coisa, porque não se falava nada disso em igreja, em lugar nenhum, em televisão, em nada. A gente não tinha um canal, não tinha nada para falar sobre isso, não tinha nenhum nome. Então eu achava que eu estava tendo algum problema mesmo. E aí, para mim, o que mais provou para mim que foi real foi um dia que eu fui no Hospital das Clínicas, já estava em casa. Para quem conhece o Hospital das Clínicas sabe que lá é uma cidade. Lá é cheio de gente. E eu fui para passar por uma segunda cirurgia, para discutir com o cirurgião se eu ia precisar fazer a cirurgia agora reparadora, porque todos os pontos estavam abertos. E, para minha surpresa, quando eu acordei, relatando de novo, né, eu dormi 3 dias, eu fiquei em coma 3 dias. Não precisou pôr platina, porque os meus ossos não estavam cariados, tá? Mas eu tive alergia a iodo, eu tive uma recuperação difícil. Demorei um tempo para voltar a andar, para recuperar o movimento. E aí o que aconteceu? Eu voltando, né, depois tentando fazer essa nova cirurgia. Eu tô passando com o doutor, que ia investigar se ia precisar fazer uma nova cirurgia mesmo. E aí quem que eu encontro? No meio da multidão, que cumprimenta o doutor. A doutora de olhos verdes, que eu não vou falar o nome. Mas quando eu olhei para ela, todas as lembranças vieram. Eu falei, olha, doutora, a senhora estava na minha cirurgia. Ela falou, não, você não me viu. Eu vi sim, a senhora passou um produto no meu rosto, ficou me chamando e fez um negócio no meu coração. Eu não sabia os termos, eu não sabia o que tinha acontecido. Eu tinha, né, 17, 18 anos, e aí ela ficou surpresa. Ela falou assim, olha, eu te vi, mas você não me viu. Eu falei, eu vi sim, eu vi os seus olhos, e descrevi totalmente a roupa que ela estava. E descobri todos, e falei todos os procedimentos que aconteceram. Os 2 doutores falaram assim, olha, calma, vamos no outro consultório, você vai explicar tudo isso pra gente direitinho. Tudo isso que aconteceu. E aí eu fui contando para eles, como eu estou contando para vocês. E para mim era muito vivo, muito mais, sabe? É vivo hoje, mas na época eu estava assustada. E aí eu contei, e os 2 doutores concordaram comigo que eu tive uma parada cardíaca, que eles me perderam por alguns minutos, foi as palavras deles. E a doutora, ela falou, olha, tem gente que não acredita, mas eu acredito que você esteve lá sim, que você foi pro outro lado sim. E aí eles falaram para mim, olha, a gente até hoje não sabe como que você não ficou paraplégica, porque você teve uma alergia. E aí depois dessa história toda, eles me deram um laudo, que eu não posso tomar nessa anestesia nem pensar, e me acalmou, porque não era nenhum tipo de loucura, não foi nada que eu estava sonhando, era realmente algo que eu vivi. E foi muito forte para os doutores, eles se emocionaram com a minha história. E eu guardei essa história comigo até hoje, até depois descobri que é uma experiência quase morte, por isso chama EQM, e que aconteceu, sabe? Então, assim, a gente sabe que muita gente passa por isso e às vezes não tem nem com quem conversar. E quando eu encontrei esse canal, foi maravilhoso para mim, que eu não me senti sozinha. Então, eu vi relatos muito parecidos com meus. Então, assim, hoje eu agradeço a informação, agradeço que as pessoas estudam sobre espiritualidade, não ficam numa caixinha, só um tipo de pensamento. E de lá para cá, assim, eu entendi que existe muito além da vida, né?
Eu falo que existe vida além da vida, e existe, sabe? Eu espero, e eu sei que lá do outro lado tem muito amor, porque o que eu senti, por mais que eu tenha amor aqui na Terra, não é igual, é muito amor. A primeira pergunta, entre tantas que eu quero fazer, é: você diz que num certo instante entrou uma segunda equipe vestida de verde, o que me fez pensar que essa equipe não era uma equipe material de pessoas que estavam ali, ou era? Não, era um material, era uma segunda equipe de emergência que entrou. E quando eu comecei a ter a convulsão, a segunda equipe entrou para ajudar. Esse doutor que estava, ele se afastou um pouco, e aí continuou a cirurgia. Mas agora ela vai monitorada por mais doutores. Mas eles já estavam preparados para entrar? Já era esperado que eles entrassem? Parece que sim, porque acho que foi acionado um botão, né? Porque essa doutora, ela fazia realmente cirurgias, ela estava lá. Acho que foi um momento de socorro. Eles eram pessoas normais. Acontece de algumas pessoas, ao relatarem a sua experiência de quase morte, delas enxergarem pessoas que elas sabiam que não eram daqui. Isso não aconteceu com você? Não, eu só vi pessoas mesmo reais, pessoas aqui. E quem não, que estava em espírito, assim, estava dando, era eu mesma, né? De que forma você consegue detalhar a sua saída do corpo? Você ficou surpresa quando você viu, você olhou para o seu próprio corpo? Como é? Me detalhe da forma como você conseguir. Quando eu saí do meu corpo, eu fiquei surpresa, porque eu conseguia me ver, né? Mas ao mesmo tempo foi muito surreal para mim, que eu não tinha nenhum sentimento. Eu sabia que era eu que estava ali deitada, era eu que estava fazendo cirurgia, mas assim, era como se era uma outra pessoa que eu estava vendo. É como se eu assistisse a cirurgia de uma outra pessoa. Eu não tinha nenhum sentimento de tristeza, e agora, de medo, não tinha nenhum medo, nada. Era como se eu assistisse todas as coisas, as pessoas, sem sentimento. Não tinha sentimento de tristeza. Mesmo sabendo que aquele era seu corpo. Mesmo sabendo que era meu corpo. Inclusive eu vi o corte, assisti tudo. E você tinha um outro corpo neste segundo eu? Tinha. Então, eu era muito parecida com o que eu tinha, só que assim, eu era transparente, né? Era como se eu também fosse de luz. Porque eu atravessava as paredes e nada me tocava, nada batia em mim. Você tinha a roupa nesse segundo corpo? Tinha. Eu estava com a camisola do hospital. A mesma camisola que você via na maca? A mesma camisola que eu via na maca, eu vi em mim. Ou seja, você era uma cópia daquele corpo que estava lá, só que era translúcido. Isso, uma cópia, só que translúcido. Você disse que era luminoso esse segundo corpo. Isso. De que forma que era essa luz? Que cor? Era como se fosse luz mesmo, que a gente acende e vê a claridade. Essa luz da presença, ela era muito forte. A minha não era tão forte quanto a dela, mas ela era muito radiante, que eu chegava a tocar nela, eu sentia a luz. Por que, num certo momento, você resolveu sair de lá, andar pelo hospital? Não sei, eu só fui andando. Na verdade, assim, não tinha. Eu estava em todos os lugares fazendo as coisas, assim, não tinha um pensamento, eu vou andar. Não, eu não pensava, simplesmente fazia. Aliás, eu nem chegava a pensar. Você falou que você via coisas acontecendo simultaneamente em vários lugares. Mas, ao mesmo tempo, você sentiu que você saiu da sala de cirurgia e passou a andar pelos corredores e salas dos hospitais, do hospital. Como é que você junta essa simultaneidade com a percepção de que você estava em trânsito? Então, é isso que para mim ficou muito tempo sem explicação, que eu tentava entender. Eu conseguia estar em todos os lugares, é como se você tivesse uma visão 360, fosse onipresente, eu não sei como que se dá isso, mas assim, eu conseguia andar, atravessar as paredes e ao mesmo tempo eu via o que acontecia no centro cirúrgico e estava com aquela presença.
Eu conseguia sentir que estava aquela presença e ao mesmo tempo nesse lugar maravilhoso. Foi tudo muito rápido, né? E acontecia ao mesmo tempo. E eu conseguia ver individualmente as pessoas. Tinha o coletivo e o individual em detalhes. É muito difícil de explicar. É como se você conseguisse perceber detalhadamente cada uma das cenas. É como se você, por exemplo, estivesse escutando uma multidão falando ao mesmo tempo e você tivesse compreensão perfeita de cada fala que cada pessoa estivesse falando. Sim, é muito surreal, porque e não só o que a pessoa estava falando, o gesto, a expressão, o que marcou para mim, nem sempre eu ouvia as vozes, mas eu ouvia a expressão. Eu usei isso como exemplo só para você, porque é uma coisa que às vezes acontece na nossa vida aqui. Você ouve você chega num lugar, num restaurante, está todo mundo falando ao mesmo tempo, você não entende ninguém. Mas o que você está dizendo é que você conseguia ver muitas cenas simultaneamente e você tinha a compreensão perfeita de cada uma delas individualmente. Isso. E você disse que ao mesmo tempo você estava num outro lugar. Sim, num outro lugar. E que era muito especial. O que você consegue dizer sobre esse outro lugar? Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Gil, onde ela continua a contar sobre a sua EQM e também responde às nossas perguntas. O link está aqui em cima e na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?